Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, galera da Bahia aí que tá fazendo o concurso de Itabuna. Olha só que maravilha, hein? Muitas vagas aí pro pessoal aí, tá? E a gente vem chegando aqui com a aula do Estatuto dos Servidores de Itabuna. Você que vai fazer o concurso, essa parte da legislação, né? Ela tá para todos os cargos. Então, você que quer aprender o Estatuto e a Lei Orgânica, seu lugar é aqui com a gente, beleza? Só lembrando, galera, que se você gostar do conteúdo, você que está chegando agora no nosso canal, se você gostar do conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Se você pode ser um comentário positivo, pode ser um comentário negativo, né? E se inscreve no canal para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, beleza? A gente tem aqui, galera, olha só, a gente tem aqui 50 questões do Estatuto do Servidor. Esse é o material que você vai receber, né? Se você efetuar a compra através da Hotmart, tá? Então, esse material tem 50 questões para você treinar, tanto do Estatuto do Servidor, quanto da Lei Orgânica do município de Itabuna, beleza? Então, você pode adquirir separadamente, ou você pode comprar através do combo. O combo ele sai o valor mais barato, você compra os dois com o valor mais barato, tá? O link está aqui na descrição, você pode comprar, né, através da Hotmart, que é uma plataforma muito segura para você poder fazer a compra, né? E você tem também aqui a possibilidade, de repente você está fazendo para agente de fiscalização, um exemplo, né? Você está fazendo para esse cargo. Agente de fiscalização, você vai ter que pegar aqui, ó, português, matemática, conhecimentos gerais, a legislação, que é essa que a gente está estudando, além da Constituição da República Federativa do Brasil, e tem o conteúdo específico, né? Conteúdo específico, que aí, por exemplo, se você estiver fazendo para agente de fiscalização, você tem todo esse material aqui para você poder estudar. O que a gente faz? A gente pega todos esses assuntos aqui, né? Código de Obras do Município, política agrícola, lei de fauna. A gente pega todas essas leis aqui e faz 50 questões e manda para você poder fazer treinar. Você não precisa se preocupar em procurar na internet. O que a gente faz? A gente pega provas anteriores da banca, estuda essas provas, analisa como é a dificuldade da banca, faz as questões e manda para você. Ou seja, você nem precisa se preocupar em procurar provas anteriores, porque aqui a gente faz já, entrega para você de bandeja, entrega para você tudo prontinho, tá? Meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo, se você quiser solicitar, é só entrar em contato comigo, que você vai ser direcionado para mim ou para algum dos meus colaboradores, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Hoje a gente vai começar aqui a nossa aula falando do provimento, né? E da movimentação pessoal. Provimento nada mais é do que ou você adquire um cargo, ou você muda de algum lugar para o outro, ou você volta. Então a gente vai explicar tudo direitinho aqui nessa aula de hoje, beleza? Show de bola! Então vamos começar a aula de hoje falando do provimento. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar a leitura de vocês e vamos dar início a essa aula de hoje, beleza? Então, do provimento, o que significa então a palavra provimento, né? Vamos entender o que significa a palavra provimento. Basicamente, né, provimento se refere ao ato, né, ou processo pelo qual um cargo público é preenchido. Ou seja, quando alguém é nomeado, designado ou contratado para ocupar uma posição no serviço público. Então, é um conceito fundamental na administração de recursos humanos no setor público, pois envolve as diferentes maneiras pelas quais os cargos são o quê? Ocupados. E os servidores são selecionados para desempenhar funções específicas. Então, isso que quer dizer provimento? Provimento pode ocorrer por diversas formas, como nomeação, promoção, readaptação, que a gente vai falar tudo isso daqui para frente, né? Nessa mesma aula aqui a gente vai falar sobre isso. Então, cada forma de provimento tem suas próprias características e critérios. Hoje a gente vai falar quais são os requisitos para que você, né, possa ingressar no serviço público, né? Quando você ingressa, você está
deixando um cargo vago, você está provendo aquele cargo, né? Então existe o provimento e a vacância, que provavelmente também a gente vai falar mais para frente desse ingresso, né? Desse procedimento administrativo. Beleza? Então, no artigo 9, ele fala aqui o seguinte, vamos ler o artigo 9 com calma para a gente entender. São requisitos básicos para ingresso no serviço público. Primeiro, a nacionalidade brasileira. Tiago, uma pessoa naturalizada pode ser, né, pode ingressar no serviço público? Pode, né? O próprio artigo aqui que a gente leu, aqui ó, o artigo 4, os cargos públicos acessíveis a todas as pessoas de nacionalidade brasileira e aos estrangeiros nacionalizados, né? Então sim, né, a nacionalidade brasileira, se a pessoa tiver a nacionalidade brasileira, pode ser tanto naturalizado como brasileiro nato, ela pode ingressar no serviço público. Aqui ele fala do gozo dos direitos políticos. Então, para você poder ingressar no serviço público, você tem que ter seus direitos políticos em vigor. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa deve estar em pleno exercício da cidadania. Ou seja, ela pode votar, ela pode ser votado em eleições, né? Bem como participar de outros atos políticos. Então, isso significa gozo dos direitos políticos, né? A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Então, a pessoa deve estar em dia com as obrigações militares, quando aplicável, né? E eleitorais. Isso significa o quê? Que ela deve ter cumprido suas obrigações de votar em eleições e se alistar no serviço militar, nós homens, né? Caso seja do sexo masculino, estejam na idade obrigatória. Show? Então você tem que estar com sua reservista lá certinho, né? Você tem, se você for militar, você também tem, né, que estar com tudo certinho, com toda a documentação, beleza? E com a quitação das obrigações eleitorais também. Então você tem que ter aquele comprovante de votação, né, que você votou, que você exerceu sua cidadania, enfim. Isso kit com as obrigações tanto militar quanto eleitoral. A idade mínima de 18 anos, né? Tiago, posso fazer a prova com 17 anos? Pode. Mas quando você for tomar a posse, você tem, né, que ter 18 anos completos, né? Então a pessoa precisa ter pelo menos 18 anos para ingressar no serviço público. Nível de escolaridade e habilitação exigidos para o exercício do cargo, quando for o caso. Então, né, dependendo do cargo público, pode ser exigido diferentes níveis de escolaridade e habilitações específicas, né, como diplomas, né, cursos técnicos, certificações, né, o próprio ensino médio, né? Então, esses requisitos garantem que o candidato tenha o conhecimento necessário para desempenhar suas funções. Atendimento às condições especiais previstas em lei para determinadas carreiras. Então, algumas carreiras específicas podem ter ali requisitos especiais, né, além dos mencionados acima. Isso pode incluir exames médicos específicos, testes de aptidão física, né, entre outros critérios estabelecidos em lei. Então, essas condições especiais garantem que os candidatos estejam aptos a desempenhar as funções específicas dessas carreiras. Show? Então, aqui é tranquilinho, aqui é maravilha. Vamos seguir aqui no inciso 8, né? 5, 6, 7. Aqui é no 7. Aptidão física e mental, inclusive se necessário e aplicável for, exame psicotécnico e não ser pessoa com deficiência física, incompatível com o exercício do cargo, né? Então, aqui ele fala que, além dos requisitos de escolaridade, habilitação, algumas carreiras no serviço público podem exigir que os candidatos demonstrem uma boa condição física e mental para desempenhar suas funções. Então, isso é importante para garantir que a pessoa seja capaz ali de cumprir com as tarefas atribuídas e lidar, né, com as demandas do cargo. Então, em alguns casos, pode ser necessário realizar um exame psicotécnico para avaliar a adequação do candidato. Além disso, a pessoa não deve ter uma deficiência física, né, que seja incompatível com o exercício das funções do cargo. Isso não quer dizer que pessoas com deficiência não possam entrar no serviço público, até porque isso é lei, né? Existe um percentual que a gente vai falar também daqui para frente de pessoas que têm, se eu não me engano, são 5%, de pessoas que precisam estar
no serviço público com deficiência. Então, não é que você vai separar, é que existem alguns casos que a pessoa, né, não pode ser deficiente físico. Então, isso significa que a deficiência não deve impedir a pessoa de realizar as atividades essenciais relacionadas ao cargo para o qual está se candidatando. Tá? Aqui no 8, não está incompatibilizado para o serviço público em razão de condenação penal, inclusive aquelas advindas de crimes por improbidade administrativa. Então aqui, né, o candidato ele não deve estar incompatibilizado para ingressar no serviço público devido a uma condenação, a condenações penais, incluindo aquelas relacionadas a crime de improbidade administrativa. Então isso visa assegurar o quê? Que os candidatos tenham um histórico ético e legal compatível com a integridade, a responsabilidade necessária para ocupar cargos públicos, né? Então, ele não deve, né, ter uma condenação penal. Beleza? Advindas de crime de improbidade administrativa. A banca pode trabalhar nisso aqui, ó. Ela pode colocar outro crime aqui. Tá? Ficar atento nisso aqui. Aqui no parágrafo 1 do artigo 9, né, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, isso significa que, além dos requisitos básicos já enumerados, né, certos cargos podem demandar habilidades, conhecimentos ou características adicionais específicas para que o ocupante possa desempenhar suas funções de maneira adequada e eficaz. Então, essas exigências extras são determinadas por lei e estão relacionadas diretamente com as tarefas e responsabilidades do cargo em questão. Por exemplo, para cargos que envolvam a condução de veículos oficiais, poderia ser exigida uma habilitação específica para dirigir, né? Para posições na área de saúde, pode ser necessário que os candidatos possuam certificações médicas ou de enfermagem. Então, esses requisitos adicionais são destinados a garantir que o candidato tenha a competência necessária para realizar as atividades inerentes ao cargo em questão. Beleza? Então, aqui no parágrafo 2, as pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas as atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuam, sendo para tais pessoas serão reservados no mínimo, aqui os 5% aqui, 5% e 20% de vagas oferecidas no concurso. 5% e no máximo 20%, tá? No mínimo 20%, no mínimo 5%, no mínimo 5% e no máximo 20%. Então, aqui ele assegura, né, nesse parágrafo, aqui ele assegura que as pessoas com deficiência, ela tem o direito de se inscrever em concursos públicos para cargo cuja as atribuições sejam compatíveis com a deficiência que elas possuem. Isso significa o quê? Que as pessoas com deficiência ela têm o direito de participar, né, de processos seletivos para cargos públicos, desde que sejam capazes de desempenhar as funções essenciais do cargo, mesmo com suas deficiências. Então, para garantir a inclusão e a participação das pessoas com deficiência, a lei estabelece uma reserva de vagas nos concursos públicos. Então, no mínimo 5% das vagas oferecidas no concurso devem ser reservadas para pessoas com deficiências. O máximo permitido é de 20% das vagas. Então, isso significa que um certo percentual das vagas disponíveis no concurso deve ser destinados a candidatos com deficiência de acordo com a legislação. Então, essa medida visa promover o quê? A igualdade de oportunidades e a inclusão das pessoas com deficiência no serviço público, permitindo que elas tenham a chance de competir em igualdade de condições com os demais candidatos. Show? Aqui no 3, o candidato com deficiência apresentará no ato da inscrição laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 8, 6 meses. Agora eu não entendi isso aqui. Provavelmente deve ser de 6 meses, da data de publicação do edital, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é o CID, né? Bem como a provável causa da deficiência, indicando ainda a existência de compatibilidade entre o grau de deficiência que apresenta e o exercício do cargo para o qual pretende se candidatar. Então aqui é super tranquilo, ele tem que apresentar um laudo médico. O candidato com deficiência deve fornecer um laudo médico original ou cópia, né, autenticada, no momento ali de sua inscrição do concurso. Esse laudo médico deve ser emitido por um profissional de saúde habilitado e precisa estar datado dentro do prazo máximo de 6 meses, contados a partir da data de publicação do edital do concurso. Então, no conteúdo do laudo médico, deve conter informações específicas, né, que vão incluir ali a espécie, o grau ou nível de deficiência do candidato, né? Além disso, o laudo deve fazer referência expressa ao código, né, correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é um sistema internacionalmente utilizado para codificar doenças e condições de saúde. Então, ali também, o laudo médico também deve indicar a provável causa da deficiência do candidato e, crucialmente, deve mencionar a existência de compatibilidade entre o grau de deficiência que o candidato apresenta e o exercício das funções do cargo público para o qual ele pretende se candidatar. Então, isso visa assegurar que a deficiência do candidato não seja uma barreira intransponível para o desempenho das atribuições do cargo. Beleza? Aqui no parágrafo 4, ressalvadas as disposições especiais, a pessoa com deficiência participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que tange ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, inclusive quanto à necessidade a este. Provas adaptadas a cada deficiência mediante solicitação prévia do candidato e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Então, aqui no parágrafo 4, ele está explicando, né, que precisa existir a igualdade de condições nas provas, o conteúdo das provas e a avaliação, né? Então, ele fala o seguinte, que eles têm o direito de competir de maneira justa e equitativa, de maneira igual em todas as etapas do concurso, sem discriminação, né? Então, isso implica que as provas, se referindo às provas, né, devem ser elaboradas de modo ali a permitir que todos os candidatos, independente de terem ou não deficiência, possam demonstrar seus conhecimentos e habilidades de maneira adequada. Então, o parágrafo destaca também a importância da acessibilidade para os candidatos com deficiência. Então, isso inclui o horário e o local de aplicação das provas, bem como o acesso físico ao local de prova, né? Também menciona, se necessário, provas adaptadas podem ser disponibilizadas conforme a deficiência do candidato, desde que, né, seja solicitado previamente. E a nota mínima exigida, que ele fala também no parágrafo. Então, o candidato com deficiência deve atender a mesma nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Isso significa que a barra de aprovação não deve ser reduzida para eles, garantindo que todos os aprovados demonstrem ali o mesmo nível de conhecimento e competência. Show? Aqui no artigo 10, provimento é o ato de preenchimento de cargo público e far-se-á mediante ato de autoridade competente. Então, provimento, né, o termo provimento, como a gente já aprendeu, se refere ao ato pelo qual um cargo público é preenchido, ou seja, quando alguém é nomeado, designado ou contratado para ocupar uma posição no serviço público. Então, precisa existir um ato, né, da autoridade competente. Então, o provimento de um cargo público, ele é realizado por meio de um ato administrativo formal, emitido por uma autoridade competente. Então, essa autoridade, ela tem o poder e a responsabilidade de tomar decisões relacionadas à contratação, preenchimento de cargos, né, no âmbito do serviço público. Então, o artigo 10 ele estabelece que o provimento de um cargo público é o processo pelo qual a posição é ocupada e, para que isso ocorra, né, mediante a um ato emitido por uma autoridade competente, que pode ser uma autoridade administrativa ou governamental devidamente designada para este fim. Show? Então aqui no 11, a investidura do cargo público ocorrerá após a nomeação, posse e o efetivo exercício, tá? A investidura do cargo. Beleza? Então, o artigo 11, ele explica o quê? Que
para você ter a nomeação é a primeira etapa. A gente vai falar aqui no artigo 12, tudo certinho aqui, ó. Então, a primeira etapa é a nomeação, né? Então, nesse estágio, a pessoa é oficialmente selecionada para ocupar um cargo público. O seu nome sai no Diário Oficial, você vai lá e é nomeado. Então, a nomeação ela é realizada pela autoridade competente, que emite um ato administrativo formal, designando o indivíduo para a posição em questão. E também tem a posse. Então, após ser nomeado, o próximo passo é a posse. A gente vai falar mais para frente que, se eu não me engano, o prazo para tomar posse é de 30 dias, aqui de acordo com o Estatuto de Itabuna. Então, após ele ser nomeado, o próximo passo é a posse. Então, a posse é o ato pelo qual o nomeado aceita oficialmente a nomeação e declara sua disposição em assumir as responsabilidades e deveres do cargo. Então, isso é feito mediante a assinatura de um termo de posse, geralmente perante a autoridade competente ao seu representante. Então, primeiro você faz o concurso público, passou, você é nomeado. Depois de você ser nomeado, você vai tomar a posse. A posse já é uma coisa mais concentrada. Certamente cumprirei com tudo, aí você assina o contrato. É como se fosse a assinatura de um contrato. E aí entra o efetivo exercício, porque depois da posse você tem um prazo para entrar em exercício. Entrar em exercício significa meter a mão na massa, começar a trabalhar. Então, depois da posse, a última etapa é o efetivo exercício do cargo. Então, isso significa que a pessoa começa a desempenhar as funções e responsabilidades do cargo no ambiente de trabalho. Então, o efetivo exercício marca o início do trabalho do servidor público no cargo para o qual foi nomeado e empossado. Então, assim, fazendo um apanhado geral do artigo 11, ele estabelece a investidura em cargo público, que ocorre após o quê? As etapas de nomeação, posse e efetivo exercício. Então, esse processo visa garantir que os indivíduos selecionados eles estejam oficialmente designados, comprometidos e atuando nas funções do cargo público de forma legal e adequada. Show? Então, aqui são formas de provimento, né, em cargos públicos. A nomeação. A nomeação é sempre a forma de provimento originária. Por quê? Porque o candidato ele não está ligado à administração pública. Ele não tem, né, uma ligação jurídica com a administração pública. Então, a nomeação é um provimento originário. Então, é a única que você não é funcionário público. É a única que você vai exercer um cargo vago sem antes, né, estar na administração pública. O restante, todos, você precisa estar lá. Promoção. Promoção você vai para um outro cargo, foi promovido, vai para outro cargo. Aquele cargo que você está tomando, né, que você está indo lá, você vai prover aquele cargo. A gente vai explicar mais para frente. Então, nomeação é uma forma de provimento. Por quê? Porque você está provendo aquele cargo. Você fez lá, sei lá, vamos supor, assistente administrativo, um exemplo. Aí você foi nomeado para ser assistente administrativo. Então, você está provendo aquele cargo de assistente administrativo, tá? Promoção. Quando ele fala de promoção. Promoção é um processo pelo qual o servidor público é movido de um cargo de menor responsabilidade e remuneração para um cargo de nível superior, geralmente com reconhecimento do seu desempenho excepcional, qualificações, né, tempo de serviço ou mérito profissional. Então, esse processo visa incentivar e recompensar a dedicação e o trabalho bem executado dos servidores. Então, existem alguns requisitos. A promoção normalmente requer que o servidor cumpra determinados requisitos, como tempo de serviço mínimo, avaliação positiva de desempenho, né, qualificações específicas ou outros critérios estabelecidos em legislação ou regulamento. Então, no processo de avaliação, o processo de promoção pode envolver avaliações de desempenho, análise de méritos, né, exames ou outras formas de avaliação para determinar se o servidor é elegível para a promoção. A vaga tem que estar vago, né? Geralmente a promoção só ocorre se houver um cargo disponível vago para o qual o servidor possa ser promovido. Existe um aumento na remuneração, então a promoção normalmente resulta em um aumento na remuneração do servidor, né? Ele vai ocupar um cargo de maior responsabilidade e qualificação, né? Então, só para você entender por que a promoção é um provimento. Vamos supor que você está
no, num cargo de assistente administrativo e você vai para um outro cargo. Então, quando você foi promovido para o outro cargo, esse cargo que você está assumindo, você está provendo esse cargo. O de lá, ele vai ficar vago. Por isso que existe a promoção no provimento e na vacância. Que a gente vai falar da vacância ainda, né? A vacância é quando o servidor sai, né? Ou sai de algum lugar para outro lugar, ou ele sai definitivo. Ele é exonerado, é demitido, e aí aquele cargo fica vago. Então, nesse caso, quando você está recebendo uma promoção, você está provendo esse novo cargo que você está adquirindo. Beleza? Readaptação. Vamos falar da readaptação. A readaptação é um processo pelo qual o servidor público ele é transferido para um cargo diferente daquele que ocupava anteriormente, em razão de uma limitação física, uma limitação psicológica ou de saúde, né, que impede de desempenhar plenamente as funções do cargo original. Então essa transferência é realizada para assegurar que o servidor possa continuar trabalhando. Agora a banca ela vai misturar esses conceitos. Ela vai colocar que readaptação é reversão, ela vai colocar que promoção é readaptação. Então é preciso você entender realmente o que significa. Quando você está readaptando alguém, você está fazendo o quê? Quando você está adaptando, você está indo pela primeira vez. Quando você está readaptando, você está pegando alguém e está readaptando para algum lugar. Então sempre lembre, readaptação, por exemplo, o cara é um motorista de carro oficial. Ele fica com um problema na coluna. Ele tem um problema de saúde, ele não pode mais dirigir. Então essa limitação física faz com que ele vá para uma parte administrativa, que ele vai ficar sentadinho lá bonitinho. Então está o quê? Está readaptando o funcionário para uma nova função que seja mais compatível ali, né? Esteja ali desempenhando ali uma função em que não vai afetar a saúde dele. Então essa transferência ela é realizada para assegurar que o servidor possa continuar trabalhando de maneira produtiva e contributiva, adaptando-se às suas condições. Então sempre lembre que readaptação é você readaptar alguém a algum lugar, porque os conceitos são muito parecidos, se você observar. Então quer dizer, se você era motorista e foi para um cargo administrativo, esse cargo administrativo que você está assumindo, você está provendo esse cargo, por isso que é provimento. Então você saiu do cargo de motorista e foi para o cargo de administração. Então aí você está provendo esse cargo e aí você está se readaptando. Quando você está se readaptando a alguma coisa, significa que você tem que se adequar àquela função. Beleza? Então fica atento. Na reversão, olha a reversão aqui. Quando você está revertendo alguma coisa, você está fazendo o quê? Vamos lembrar aqui. Quando você está revertendo alguma coisa, você está... a reversão ela é um processo pelo qual o servidor público que estava aposentado ou afastado temporariamente retorna ao serviço ativo e reassume as atividades de um cargo público que ele ocupou anteriormente. Então, quando você reverte alguma coisa, por exemplo, você está aposentado. Então, eu sempre faço essa analogia porque isso é mais fácil de entender. Quando você está aposentado, você está desligado das suas funções. Quando você volta na reversão, você liga. Por isso que é reversão. Está revertendo de desligado para ligado. Então sempre lembre disso. A reversão é o processo pelo qual o servidor que estava aposentado, ou seja, desligado, ele retorna ao serviço ativo e reassume as atividades do cargo. Então sempre lembre isso daí. Então quais são as características da reversão? A reversão ocorre quando um servidor já aposentado, ele decide retornar ao serviço público. O servidor ele retorna ao mesmo cargo, tá? Tem que retornar ao mesmo cargo ou a um cargo equivalente que ele ocupou antes de se aposentar ou se afastar. A reversão também é formalizada por meio de um ato administrativo emitido pela autoridade competente também. Então o servidor ele retém seus direitos e vantagens anteriores, como remuneração, benefícios e tempo de serviço já acumulado. Tá? Então reversão sempre lembra que é reverter alguma coisa. O servidor está desligado e ele liga. Quando ele liga, ele volta às atividades. Aposentado, desligado,
Então você vai lembrar de desligado e ligado, que é revertendo de desligado para ligado, tá? Aproveitamento, quando você está aproveitando, você está fazendo o quê? Pô, vou aproveitar fulaninho ali no cargo de técnico de TI. Então, aproveitamento é o processo pelo qual o servidor público em situação de disponibilidade, né, quando é que o servidor ele entra em disponibilidade? Às vezes o cargo dele é extinto. Então, para ele não vai ficar, né? Ele não vai ser demitido. Ele fica em disponibilidade, ele fica em stand-by. Ele é colocado ali na espera. Então, o aproveitamento significa o quê? Ele está ali em disponibilidade. O cargo dele foi extinto, um exemplo, né? Ele está em disponibilidade. Aí, então, ele é um ocupante de um cargo em outro órgão ou entidade da administração pública, né? Então, quando tem vaga disponível e compatibilidade com o seu perfil, ele é qualificado para entrar ele é aproveitado, então. Então, sempre lembre que o aproveitamento é porque você está em disponibilidade, né? Você está ali em casa, recebendo o seu salário certinho, a administração fala, ó, tem um cargo aqui que é compatível com o seu cargo anterior. Aí você volta, você está em disponibilidade, você vai lá e vai ser aproveitado naquele cargo. Tá? Então sempre lembre que aproveitamento está ligado à disponibilidade. Beleza? Então por que vai prover o cargo? Ah, falando da reversão, só voltando um pouco da reversão, quando o funcionário aposentado volta a trabalhar, ele está provendo o cargo novamente, por isso que é provimento, tá, galera? Então aproveitamento é o que? Está em disponibilidade, ele vai exercer um cargo, quando ele exercer, ele vai prover aquele cargo. Então por isso que ele tá tendo ali uma forma de provimento do cargo público, ele vai exercer, ele vai prover aquele cargo ali, tá? Então, é isso. Aqui na reintegração, quando você reintegra alguém, a pessoa era integrada em alguma coisa e foi reintegrada, né? Então isso aqui é tranquilo de entender. Então a reintegração é o processo pelo qual um servidor público que foi demitido, exonerado ou afastado de forma ilegal ou injusta é restabelecido em seu cargo anterior. Então isso acontece quando a demissão ou afastamento foi considerado inválido por decisão judicial ou administrativa, tá? Então a reintegração ocorre quando é constatado que a demissão, a exoneração ou o afastamento do servidor foi realizado de forma injusta, foi realizado de forma ilegal também, ou sem justa causa, né? Então, por que vai prover? Porque enquanto você está aguardando o processo administrativo, você fica sem trabalhar. Você aguarda o processo sem trabalhar. E quando o processo é transitado em julgado que significa que não há mais recurso, né? Não tem mais como recorrer. Se foi transitado em julgado e você foi inocentado, aí você volta a prover o seu cargo. Por isso que é provimento, porque você deixa o cargo vago temporariamente e depois você é reintegrado. O que significa reintegrar alguma coisa? Significa que alguém era integrado e foi reintegrado. Então sempre lembre que reintegração tem a ver com a pessoa ser reintegrada. A pessoa já é funcionário e ela foi reintegrada. Então é sempre lembrar que a reintegração tem a ver com o processo de demissão, exoneração de forma ilegal ou injusta, tá? Então ela vai colocar aqui reversão, ela vai colocar aqui aproveitamento, ela vai colocar aqui reintegração. Então ela vai misturar esses conceitos. Então é essencial que você lembre dessas coisas, tá? E a recondução. A recondução é o processo pelo qual um servidor que ocupava um cargo comissionado ou de confiança é designado para ocupar novamente um cargo de natureza semelhante ou equivalente, após ter sido afastado desse cargo temporariamente. Então, a recondução se aplica geralmente a cargos comissionados ou de confiança, que são aqueles que a nomeação ocorre a critério da autoridade sem a necessidade de concurso público, né? Então, o servidor pode ter sido afastado temporariamente do cargo comissionado ou de confiança, por exemplo, devido a substituições, licenças ou términos de um período determinado. Então, após o afastamento, o servidor é designado para ocupar um cargo de natureza semelhante ou equivalente, atendendo às necessidades da administração pública. Então, ele foi afastado e ele vai ser reconduzido. Ele vai ser reconduzido para... Observe que os conceitos são muito parecidos.
né? Mas é só você lembrar as coisas que estão ligadas a ele. Por exemplo, reintegração tem a ver com o processo de demissão injusta, né? Ou ilegal. Aproveitamento, aí você tem que recordar. Recondução, né? É só você ligar essas coisas. Faça uma ligação, sempre escreva do lado, para você lembrar. Porque às vezes pode misturar. Observe que sempre o servidor estava em um lugar, foi para o outro, né? Ou ele estava aposentado, voltou. Então você tem que lembrar qual que se encaixa, porque a banca vai misturar, ela vai colocar o que significa a reintegração. Ela vai colocar lá embaixo, reintegração, ela vai colocar aproveitamento, né? O significado de aproveitamento, o significado de reversão, e aí como é que você vai lembrar? Então sempre ficar atento a você ligar aqui, a você linkar, né? Sempre link. Recondução significa isso, reintegração significa isso, aproveitamento significa isso e assim por diante. Show? Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Lembrando que a gente vai continuar essa aula. O Estatuto do Servidor de Itabuna, ele é pequenininho, ele é super tranquilo. A gente consegue terminar em 5 aulas aí, se eu não me engano, a gente consegue terminar. Beleza? Lembrando que deixa seu comentário, né? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Deixa seu comentário se você gostou dessa aula. Deixa o seu like para você ajudar a fortalecer, né? Para você ajudar na divulgação do vídeo, né? E se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, você recebe as notificações do YouTube que existe uma aula nova. Então o YouTube ele vai te avisar que existe uma aula nova e você vai conseguir acompanhar de forma mais eficaz. Show? Lembrando que a gente tem nossos materiais. Se você quiser solicitar, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. Deixa um comentário também se você quiser elogiar a aula, se você quiser dar um feedback também. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau!